Olá, pessoal! É um prazer enorme estar aqui hoje representando a Diretoria de Diversidade da BRH Seccional Paraná e fazer esse bate-papo aqui com vocês. Esse é o nosso programa, de podcast que a gente está chamando de Diversidade, Vida, Vozes e Trabalho. Ele vai trazer esse ano para vocês cases reais, situações reais, ações concretas, como a gente gosta de falar, que realmente causam aí a transformação em torno desses temas que compõem aí a palavra diversidade. Tá? Nós começamos com o nosso Comitê de Diversidade em 2020, onde, de acordo com a demanda de mercado, o foco maior era a inclusão da mulher no mercado de trabalho. E trabalhamos durante 2 anos, vocês vão lembrar que 2020 foi ano da pandemia, Então, nós formamos o primeiro comitê e mesmo com os desafios de pandemia, a gente trabalhou a fundo e terminou esse ano montando um e-book que mostrava alguns passos de como levar o tema da mulher para uma discussão de nível executivo, de nível de conselho, que nem isso as empresas estavam conseguindo fazer. Passando esse desafio, em 2023 nós trabalhamos um programa onde abordamos também todos os temas da diversidade através da sensibilização de cases reais. Tivemos executivos de diversas áreas, convidados, diversas empresas que traziam o seu case pessoal. Os voluntários que compõem o nosso comitê, eles escolhiam aquele tema que tinha mais afinidade, que ele era mais caro, que ele tinha mais carinho, e encontramos no mercado de trabalho de Curitiba inúmeras empresas que tinham cases de sucesso, mas o objetivo era sensibilizar, fazer com que as empresas olhassem para o tema e entendessem, puxa, eu preciso trazer isso para dentro da minha estratégia. Agora, nesse ano de 2025, a gente deu um passo a mais e entendendo que a maior dificuldade que as empresas têm é da inclusão no mercado de trabalho, de encontrar os profissionais capacitados, prontos, preparados para estar trabalhando. A gente focou neste tema específico, inclusão no mercado de trabalho. E estamos trazendo para vocês, aqui inaugurando hoje todo o nosso programa de podcast, serão 8 episódios, trabalhando um dos temas principais, que é a equidade racial, através do depoimento, da colaboração de uma convidada muito especial. Para fazer isso acontecer, a gente contou com a Érica Paz, que é a nossa voluntária, colaboradora da BRH Paraná, e eu vou passar a palavra agora para ela apresentar a nossa convidada muito especial, cheia de charme, de encanto, de energia muito positiva. Érica, a palavra é sua. Obrigada, Cláudia. Meu nome é Érica, eu trabalho na Multiloja, uma empresa de varejo há mais de 2 décadas. Minha formação é administração de empresas, mas sou pós-graduada em gestão de pessoas, direito do trabalho e tenho uma MBA em gestão de negócios e atualmente estou cursando psicologia. Então, estou aí na minha 2ª graduação. E hoje nós vamos conversar realmente um tema muito importante. É um tema essencial para transformar verdadeiramente as empresas e a sociedade. O tema, ele é diversidade, um gesto concreto no combate ao racismo estrutural no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. Falar de diversidade não é mais uma escolha, mas sim é uma necessidade urgente. E quando nós olhamos com atenção, nós percebemos que o racismo, infelizmente, ele ainda está nas relações, nas decisões e principalmente nas oportunidades dentro das organizações. E para essa conversa, como a Cláudia já meio que apresentou, nós temos aqui a Roberta. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada, Érica. Obrigada, Cláudia. Uma alegria estar com vocês, com esse tema tão relevante, que tem tudo a ver com a minha vida profissional e pessoal. Então, conta pra gente um pouquinho dessa tua caminhada. Ah, que legal. Então, hoje eu sou empresária,
trabalho com as minhas irmãs, sou sócia das minhas irmãs, mas a minha graduação é serviço social com uma especialização em psicologia. Então, sempre estive muito ligada com a área de humanas. E como me tornei empresária, empreendedora há 8 anos, eu comecei a entrar mais nesse universo do mercado de trabalho com um olhar mais analítico e crítico, no sentido de cadê os meus pares, aqueles que se assemelham a mim. E percebi que o mercado de trabalho é bem limitado quando se diz em relação ao recorte étnico-racial, né? Tanto as oportunidades quanto os cargos de liderança e gestão, a gente quase não vê pessoas negras. Então isso me despertou uma curiosidade. Então, sou cofundadora de uma organização da sociedade civil, né, terceiro setor, chamada Reafro, que é a Rede de Afroempreendedores do Paraná. Sou vice-presidente da Reafro e desde então nós trabalhamos fomentando o empreendedorismo com esse recorte étnico-racial, a fim de combater o racismo estrutural e promover a ascensão econômica para as pessoas negras no mercado de trabalho. Visibilidade, percepção de que elas têm um lugar a ser ocupado. Olha só, para entender da diversidade, nós precisamos entender que ela não pode ser só um discurso, não é verdade? Justamente. É importante olhar a raiz do problema e como a própria Roberta acabou de trazer, o racismo estrutural, ele infelizmente está por trás de tudo isso. E a gente escuta muito esse termo, em revistas, em entrevistas, no nosso dia a dia, mas muitas pessoas elas não conseguem compreender de fato o que isso significa. Então, Roberta, como que você explicaria esse conceito do racismo estrutural, mas voltado ao mercado de trabalho? Legal. Então, o racismo estrutural ele está em várias esferas, como você falou, mas hoje a gente vai focar na questão do mercado de trabalho. Como ele está na estrutura da sociedade, ele está na escola, na educação, na empresa, ele está nas relações, né? Mas nós vamos falando no mercado de trabalho, a gente começa a ter um olhar para o viés inconsciente, que é um pensamento que sai automático. Às vezes está bem, como a palavra diz, inconsciente. Passa a ser até um preconceito. É como se tivesse tudo normal. Como assim? Racismo estrutural? A sociedade que eu habito, acontece isso? Mas eu não sinto isso. E, inclusive, esse discurso sai até das pessoas negras. Às vezes, as pessoas negras não se percebem nesse lugar de invisibilidade, de subordinação, de bastidores. Porque tá tudo bem. E é inconsciente, né? Então, falar do racismo estrutural é, ao mesmo tempo, falar desse viés inconsciente que nos faz achar que está tudo normal. Mas quando a gente olha as estatísticas, os cargos de liderança, as oportunidades, a gente vê que não são iguais, né? A pessoa, eu sempre digo, né? A pessoa estudou a vida inteira numa escola pública. Ela vai cursar o curso superior numa escola particular, numa universidade privada. Porque ela não vai conseguir entrar numa universidade pública. Como assim? Né? Não é determinante, mas é o que acontece na maioria das vezes. Você tem que se esforçar muito para ocupar lugares que seriam por direito ou seriam por garantidos a você. Então, entender o racismo estrutural é ter um olhar estatístico, um olhar de perceber onde ocupam esses lugares que estão ocupados por liderança, por gestão, se há pessoas negras. Então, Roberta, seria muito mais olhando não só para a situação social da pessoa, né, do indivíduo, do cidadão, mas muito por dentro das oportunidades que ele teve durante a vida e oportunidades de relacionamento, porque a gente fala em viés, né, o viés inconsciente, que é uma coisa que é talvez o maior entrave, eu entendo, para todos os temas da diversidade, né? Porque aquele comentário, aquela forma de pensar
que você ouviu sua mãe, sua avó, sua bisavó, sua tataravó, fazendo sempre aqueles mesmos comentários que hoje você vê as pessoas parando e pensando, dizendo, mas por que será que eu estou falando desse jeito? Por exemplo, se a gente for pegar, o japonês, todo japonês é inteligente? Né? Não, a gente vai ter japonês de todos os tipos, né? Então é a mesma coisa. Isso mesmo. Né? Então, independe, eu acho, da situação social, né? Das pessoas e sim da criação da cultura familiar, daquilo que a própria sociedade apresentou para eles. Justamente, né? eu falava com a Érica que não é uma visão pessoal, é uma visão coletiva. Você tem que olhar a coletividade da sociedade para você entender o que se trata o racismo estrutural. Por que acontece... a gente pode ver o jogo de futebol, né? Eles sempre vão ofender aquele perfil de jogador. Por quê? Se repete isso, né? Você percebe na escola, os professores não são pessoas negras, ou a maioria não são, por quê? Se 66% da população brasileira são pessoas negras, onde elas estão? Como, né? Eu brinco, né? Como se reproduzem? O que fazem? A gente faz uma brincadeira no sentido assim, por que não estão nesses lugares onde eu me vejo, eu me percebo? Hoje as empresas, elas estão tendo uma noção e trazendo para o marketing, né? Para uma revista, para uma modelo, pessoas afro, né? Para que, brasileiro é assim, então para representar o brasileiro eu tenho que trazer pessoas que representem esse público. A mídia, o marketing já teve essa sacada, mas muitas áreas da sociedade ainda não. Então, quando se fala de racismo estrutural, você precisa ter um olhar amplo, coletivo, e de que essa visão limitada, de que é natural pensar assim, porque sempre foi assim. Não, é inconsciente, você não faz, nem mesmo, muitas vezes você não faz de propósito. É uma reprodução de comportamento, de um comentário, de uma postura que o seu avô fez, que a sua avó fez e que é verdade. Né? Isso é uma verdade. E eu acho que para a mulher, né, Érica, é mais fácil perceber, porque as mulheres também sofrem muitas limitações, né, de posicionamento, de participação na sociedade. A gente sabe que as mulheres estão aí muito atrasadas quando você fala na equidade de gênero. Exatamente. Né? Então, acho que para nós é mais fácil, né, de compreender talvez. Ô, Roberta, e você falou muito, Cláudia também, sobre o viés inconsciente, né? Como que ele influencia as pessoas negras na entrada para uma organização, até mesmo na promoção e até para chegar na liderança? O que ele tem influenciado? Na verdade, ele não influencia as pessoas negras, ele influencia todas as pessoas que não têm esse olhar crítico, esse olhar mais estatístico, analítico, de que não há profissionais ocupando lugares de gestão e liderança nas empresas. Por quê? Não há pessoas qualificadas no mercado que possam, ou não há oportunidades. Não há um processo seletivo com esse olhar para a diversidade. Que quando eu estou no processo seletivo, eu já tenho que ter um olhar para a diversidade, para que sim eu possa oportunizar. Se no meio das vagas, temos 2 vagas, e nós temos 20 candidatos, e a grande maioria são pessoas que têm uma equidade de gênero ou de raça, quem é a minoria vai ficar por último. É uma questão de cálculo. Né? Não que não há competência técnica, possivelmente há competência técnica, mas como não tem esse olhar da diversidade no processo seletivo, de recrutamento e seleção, ele vai ter a tendência de ficar por último e de não ser escolhido, porque não há esse viés. Então você percebe que o viés, ele é inconsciente, por isso que a gente incentiva o treinamento de mudança de mentalidade, de percepção da coletividade. Então, ele é inconsciente para qualquer pessoa que não está disposto a estar aberto a perceber que a diversidade precisa ser um gesto concreto. Precisa ser algo a ser implementado nas empresas. Como um programa de compliance, toda uma equipe de gestão precisa ter esse olhar. Né? Eu sempre fui a favor, Roberta, de ações afirmativas. Tá? Quando você fala de oportunidades, né?
eu não sei se é uma das tuas perguntas, Érica, ali na frente, mas eu trabalhei muito tempo com o Comitê de Diversidade do Banco HSBC quando ele estava no Brasil, né? E a situação lá só mudou quando vieram as ações afirmativas, porque refletiam na meta, né, e refletiam no bônus executivo dos executivos atingir as metas. E, de repente, todas as exigências do comitê começaram a ser atendidas. Quer dizer, existiam pessoas, né, dentro de todo o escopo da diversidade, não só pessoas negras, PCDs, LGBT, mulheres, né, todos, de repente todos os talentos começaram a florescer porque as pessoas começaram a procurar. E nesse momento, quando eu percebi isso, eu mudei o meu pensar, que eu achava que ações afirmativas não era uma coisa positiva. E hoje eu entendo que sim, porque ele dá um começo, um start de levar o tema para frente, de provocar a faixa executiva a pensar nesse tema, porque às vezes eles nem pensam, né? Então você vê conselhos de empresa que são, por exemplo, teve um caso bastante polêmico de uma empresa de mulher para roupa feminina, onde o conselho eram todos homens. Só homens, né? E o público era especificamente mulheres, né? E foi isso até para a imprensa e tudo mais, né? Então, assim, quando você traz as ações afirmativas, né, que você obriga as pessoas a estarem, é um começo de uma mudança de mindset, começo da mudança cultural. Não sei se você, como é que você pensa com relação às ações. Sim, e a diversidade se efetiva na prática. Isso. Né? Eu falo para a Érica que a diversidade é um fato. O Brasil é diverso, só não vê quem não quer. Porém, a inclusão é um ato concreto, um ato cotidiano, um ato consciente, aberto às oportunidades, que se abram as oportunidades para todo o recorte, gênero, a questão do LGBT, da pessoa negra, do imigrante. Nós somos um Brasil super acolhedor, muitos imigrantes, você vai encontrar pessoas que vêm que os seus países estão em guerra, seus países estão politicamente abalados, e o Brasil acolhe ou não acolhe? Vem aqui, mas a pessoa fica lá, médicos fazendo Uber, eu conheci médicos trabalhando com um aplicativo, né? Por quê? Porque não encontrou oportunidade. E a saúde precisa de médico. Então, a comunicação está truncada e a diversidade não está se efetivando como se deveria, né? Eu até queria deixar esse recado para quem está nos assistindo, que está nos ouvindo, né, reforçar isso, né, que a Roberta trouxe para nós, que a diversidade é um ato efetivo. Então, chega de intenção e vamos para a ação, né, Érica? Exatamente. E falando em cargo de liderança agora, Roberta, dentro das organizações, nós percebemos, é visível, que poucos espaços são para as pessoas negras dentro de uma liderança. Que, inclusive, majoritariamente, os homens brancos é quem estão na liderança, né? Quais as barreiras que você enxerga para que pessoas negras acessem e, principalmente, como eles permanecem nesses espaços? Bom, eu conheço pessoas negras que estão em cargos de liderança por conta desse meu mapeamento que eu falei para vocês. Eu mapeio pessoas negras empresárias e pessoas negras de liderança por conta dessa ONG do terceiro setor que eu faço parte, que se chama Reafro. Então a gente mapeia e descobre onde eles estão. Eu conheço algumas pessoas que estão lá, mas eu ainda acho que tem barreiras. Por quê? Porque falta treinamento, falta formação, falta comitês dentro das empresas, né? Hoje nós estamos aqui com o pessoal do comitê da BRH, mas muitas empresas não fazem ideia que elas podem ter seu próprio comitê. Então, o comitê ele vai trazer essa linguagem, essa comunicação e essa intenção de políticas afirmativas para dentro da empresa como um recurso de produtividade. Não simplesmente como vamos fazer, tem que fazer. Mas a gente entende que isso nos dá um retorno, né, financeiro. Porque quem consome são pessoas diversas. O teu cliente é diverso. Os teus colaboradores são diversos. O que falta é você fazer essa comunicação. Então, o que eu digo, as barreiras são falta de formação, falta de treinamento, palestra,
gestos concretos e efetivos para que as empresas possam entender que isso só tende a ganhar, só tem como fazer com que elas ganhem. E essa consciência mesmo, a barreira é a falta de consciência de que é possível fazer ações afirmativas ao longo do ano, não só em novembro, outubro rosa, não só um mês pontual, né? Lilás, amarelo, né? Porque daí a gente vai falar daquilo pontualmente, sendo que é algo que compromete todos os meus colaboradores. Saúde mental, né? Hoje eu trabalho com NR1, a implementação de saúde mental nas empresas, gestão de risco psicossocial. Não é só porque é lei, temos que implementar. Né? Os nossos colaboradores estão se afastando por conta de não... Então a gente tem prejuízo. Quando a gente não implementa ações de diversidade, a gente tem um prejuízo, até de forma lucrativa para a empresa. Né? A imagem dela para os seus clientes fica limitada. Então, se ela mostra que é uma empresa consciente, essas barreiras acabam... Não há essas barreiras mais. Então, é consciência e gesto concreto. Eu acho que, Érica, um dos pontos que a Roberta trouxe, que eu adoro, que é mostrar na empresa o quanto que a empresa perde, inclusive financeiramente, quando ela tem um grupo de pessoas iguais, que pensam iguais, que diversidade não é causa, diversidade é negócio, né? Se você tem pessoas pensando diferentes, você entende teu público, né? Você tem pluralidade de pensamento, você tem muito mais inovação, porque as pessoas pensam diferente, se provocam diferente, né? Quando você tem aquele grupinho todo igual, você vai sempre ter a mesma coisa, linear, né? Então, eu acho que essa mudança de discurso, parabéns por esse posicionamento, Roberto, de verdade, como líder, né, de um desses temas na sociedade aqui em Curitiba, que você é, de tentar trazer essa mudança de pensamento que é só a causa, a coitada da mulher, o coitado da LGBT, o coitado da pessoa negra, não é o recado que a gente quer passar. É o quanto que você ganha, né? Principalmente em inovação, quando você tem pessoas diversas pensando. E a tua concorrência, quando pegou isso, ele já está na frente. A implementação do ODS, do SG, as empresas que têm essa visão global já estão na frente. E elas, além disso, elas diminuem seus impostos, elas são reconhecidas e têm lucratividade, né? É negócio. Era até a próxima pergunta que eu ia fazer para você, Roberta, era justamente isso, né? Sim. Que hoje falar sobre diversidade, só falar já não é mais suficiente. É preciso agir e principalmente com responsabilidade e constância. Então não é só o novembro, não é só o outubro, é sempre, né? É diário. E quando nós falamos nos ODS e também no ESG, a gente tem, né, essa certeza. Só que muitas empresas elas continuam fazendo seus discursos bonitos, né, sobre essa diversidade. Só que quando a gente olha na prática não tem nada disso, né? Ela é totalmente controversa ao seu discurso. O que diferencia, Roberta, essa empresa que ela é comprometida com essa empresa que apenas promove esse tema? O pensamento limitado, a resistência em mudanças, porque o time que está ganhando não vão mexer. Sabe aquele pensamento antiquado? A gente precisa mexer no time ganhando para ele ganhar mais, para ele crescer. Né? Então, e a falta de querer investir de forma de recursos. Usar essa temática como um investimento, não como um gasto. É algo a mais que eu vou implantar. Não, é um investimento. Você vai ter um resultado lá na frente. Parece que não, mas você vai ter, a partir da implementação de um programa bem elaborado, concreto, pensado coletivamente, com o seu comitê, trazer profissionais, consultores habilitados para trazer essa temática de uma forma agradável, leve, que dê essa formação ao teu setor de recursos humanos, né? Ao teu setor de gente, né? Não basta você ter um setor de recursos humanos que vai só cuidar de folha de pagamento, isso é coisa do passado. Então, ampliar a mente, mudar a mentalidade, né? É o principal fato e foco que as empresas têm que ter.
E às vezes, para mudar a mentalidade, tem que ter esse empurrãozinho, Sim. que são as ações afirmativas, Sim. um programa de diversidade, pessoal, não é você ter ações em outubro, ações em janeiro, em fevereiro, é você ter uma continuidade, né, de comunicação, uma continuidade de mensagem que precisa chegar no público certo, da forma certa. É você continuar isso o ano inteiro e não fazer, não, mas eu faço diversidade, não, eu faço outubro rosa. Então eu vou lá e tic, né, fiz o outubro rosa e eu fiz diversidade. Não é isso, né, Roberta? Sim, e essa visão tem que ser com esse olhar empresarial. Não é uma ação social, mas é uma ação de negócio, uma ação empresarial, que tem uma finalidade e um objetivo de resultado. Não é só implantar. Você vai ter resultado, de fato vai ter resultado. Sabe? Essa visão de resultado financeiro. Então, se a empresa está disponível e tem esse olhar, ela só tem a ganhar. Não tem outra receita, só tem a ganhar. E acessar as associações, que nem a BRH, né, gente? Gente, não adianta eu fazer parte de uma associação e não acessar tanto benefício que as associações têm. O que é esse podcast, gente? Pensa, conteúdo gratuito, conteúdo para as empresas se situarem. Gente, é incrível. E um ponto que é importante, o pessoal que está nos ouvindo saber que a BRH, até o ano passado, ela tinha uma coordenação de diversidade. E a BRH Brasil, que é a nacional, que coordena todas as seccionais no Brasil inteiro, ela transformou o tema da diversidade numa diretoria independente, porque entende que isso faz parte, né, de toda uma estratégia de pessoas, de gente, de recursos humanos, né? Você tem que ter representatividade de pessoas fazendo parte do teu grupo de pensamento, aquele que vai definir quais são os talentos, né? Qual que é a tua jornada de trabalho, enfim, a tua jornada dentro da própria organização, tua carreira, né? Qual que como que você pensa se você não tem uma representatividade significativa, né? Você não consegue chegar no objetivo do milênio desse, né, ou da década, digamos assim, que é a inovação, né? Porque você pensa igual, você fica linear. Sem diferencial. Né? Érica, eu vou deixar para você a última pergunta. Ah, sim. Só antes da última pergunta, Cláudia, eu gostaria que você falasse brevemente, nós falamos muito da palavra comitê aqui hoje, né? Sobre os comitês, né, a importância deles dentro da organização e uma pincelada sobre consultorias. Ah, que legal, ótimo. Tá falando da minha área. Sou consultora, eu falei, é difícil me apresentar, porque eu trabalho com consultoria, né, personalizada e com palestras. É bom, a consultoria, ela já diz, né, ela vai te atender de acordo com a sua demanda, né? Qual que é o número de colaboradores você tem, qual o tipo de recurso você tem para investir. Então, a consultoria ela é personalizada. Então, não tenho medo dos consultores. Vai ser caro, vai ser difícil. Porque, como é que é? Quem quer dá um jeito, quem não quer arranja desculpa. Então, queridas empresas, contratem consultores, palestrantes, para abrir a mente dos seus líderes, dos seus gestores e ajudar a criar e implementar programas de criação de comitês. Isso pode durar de 6 meses a 1 ano, para você ter um comitê bem estruturado. Porém, é importante que esse comitê seja diverso. Tenha representatividade da mulher, do teu colaborador negro, do teu colaborador LGBT, e que eles conversem entre si e percebam os gargalos que a empresa ainda tem para não efetivar essa política interna de estratégia e de produtividade e lucratividade. Jamais esqueçam isso. Então, será um investimento você criar um comitê. E isso pode ser no tempo de vocês. É personalizado, depende do número de colaboradores, depende de quanto você quer investir, mas é isso. Criar um comitê é simples, desde que você esteja disposto a liberar os seus colaboradores para um momento do dia. Uma vez por semana eles vão se reunir e existe todo um cronograma de implementação dessas ações. Então, criar um comitê não é algo, né, de outro mundo, basta desejar, estar aberto. E você ter membros de várias, de várias faixas etárias também, né? O etarismo também tem muito preconceito, mas de
várias faixas de pensamento, de discussão, para que possam implementar internamente ações e depois vai externalizar para os seus clientes e para o seu marketing, enfim. É isso. O comitê é simples. E também consultoria, né? Poxa, eu quero começar pela consultoria? Também existem consultores no mercado, a gente pode indicar, a gente pode estar atendendo vocês, que possam te ajudar a implementar ações concretas, efetivas e produtivas em relação à diversidade. E que já tiveram experiência positiva. Às vezes a empresa quer fazer sem o especialista, sem expertise, né, de quem realmente domina o tema, e acaba perdendo tempo, acaba errando, né? Tem muita boa vontade, mas não tem efetividade. Então, sempre você ter o olhar do especialista sempre ajuda bastante. Sim, eu acho que esse olhar do especialista, ele é uma estratégia muito grande que a empresa tem quanto a esse tema, né? Sim. E, Roberta, deixa o seu contato para as pessoas que queiram entrar em contato com você, saber um pouquinho mais sobre esse tema. Vou falar do Instagram, chama Viva Seu Projeto, né? Eu acredito que todas as empresas, todas as pessoas têm um projeto, um propósito a colocar no mundo. Nenhuma empresa nasceu só para ganhar dinheiro. Todo mundo tem um propósito, né? Então, Viva Seu Projeto fala muito sobre isso. Qual é o seu projeto? Então, por meio da consultoria, eu auxilio empresas e empreendedores a colocar em prática seu propósito, a fim de corresponder a uma necessidade e atender uma demanda. Então, underline, né? Viva, underline, seu projeto. É o Instagram que chama no direct, a gente vai até você, a gente bate um papo e a gente atende com todo carinho, aí de forma personalizada, você empresário que queira ter esse olhar para a diversidade, vida, vozes e trabalho. Amei esse tema. Amei. E nós amamos a conversa aqui, Roberta. Nosso muito obrigada pela sua presença, pela sua fala, por todo o conteúdo aqui apresentado, né? O importante é que, vou frisar o que você falou, a diversidade ela é um fato, a inclusão ela é um ato, e todos nós temos que ter um gesto para fazer diferença nesse tema, né? Então agora, Cláudia, eu passo a palavra para você. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui conosco. Teremos mais episódios. E antes de encerrar, eu quero agradecer a Roberta de coração por essa fala, por essa troca. A Érica, nossa voluntária também, que organizou tudo. E sem esquecer do nosso patrocinador, né, que é a Gás Connect, está aqui dentro do grupo da Pinhó. Eu agradeço em nome da Andréa Sogenfren, que é a head de tudo isso, que abraçou também esse tema junto conosco, possibilitando estar aqui fazendo esse nosso programa do podcast, né? Pessoal, teremos mais novidades, né? Nos aguardem que já chegamos aí com outro tema aí da diversidade. Lembrando que a nossa querida convidada trouxe é um ato concreto que a gente precisa, que a gente deixa de mensagem aqui. Qual foi seu ato concreto semana passada? E qual será seu ato concreto a partir de hoje, quando você abraça esse tema da diversidade?